Pessoal, então bem-vindos aí para esse primeiro speaker series, for the first speaker series of the semester. We have Talita Hoffman. I know her for a very long time. I don't know, 5 years or something like this, Talita. And she will present her work. Talita is an artist and an illustrator. And how to define you, Talita? I think she works individually, and in the last week, I had the opportunity to talk to her for a long time about her work, and what I was thinking to introduce her to you all is that in her professional work, she has this thing. She manages to produce a very individual and personal work, although even when she's preparing her work to present it in a professional way. So let us begin with Talita. We do not need to speak in English anymore. Thank you. Talita, fico super lisonjeado de ter você aqui com a gente. E a gente tem bastante alunos já por aí, espero que vocês gostem. Para não parar de elogiar mais um pouquinho, Talita é uma das minhas artistas prediletas há muito tempo. Então, espero ver. Eu pude acompanhar o trabalho dela, não desde o começo, porque a nossa idade é muito parecida, mas espero que vocês gostem da apresentação. Talita, fica super à vontade para mostrar o trabalho da maneira que você achar conveniente. E, pessoal, fiquem super à vontade para trazer questões e tudo mais depois da apresentação. Espero que vocês gostem. Talita, obrigado. Então tá, bom, Cadu, muito obrigada. Você fica até envergonhada assim, com esses elogios. Mas obrigada aí pelo convite. Eu vou falar então um pouco do meu trabalho, né? Como o Cadu falou, eu trabalho com ilustração, design, pintura. Eu estou assim num lugar ali no meio do caminho. Então eu tentei montar uma apresentação que fosse um pouco meio que cronológica para falar da minha trajetória que começou num curso de design e continua aí, e teve um TCC de pintura semana passada. Então eu vou compartilhar minha tela e aí vou falar um pouco e como eu não consigo... Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então eu vou compartilhar essas imagens e aí quando quiserem só falem no meio, porque eu não consigo ver o bate-papo enquanto eu estou compartilhando isso aqui, mas interrompam aí e perguntem, enfim. Tá. Bom, então, eu trouxe aqui alguns desenhos muito antigos meus do... Tá falando alguma coisa? Você se mudaria se eu gravasse? Não, pode gravar. Alguém se incomoda absurdamente? Acho que a gente tem que sempre perguntar se tudo bem. Acho legal deixar isso disponível depois para o pessoal. Então eu vou... Valeu, obrigado. Desculpa aí. Então. Bom, então, eu trouxe alguns desenhos muito antigos meus do início quando eu comecei a estudar design. No curso a gente tinha algumas aulas de ilustração, de desenho e ilustração, e um dos requisitos numa dessas aulas era de ter um bloquinho de desenho para fazer desenhos de observação e anotar ideias e tudo mais. E esse tipo de prática de ter um caderno de desenho e de ficar ali sempre desenhando, um café, esperando o meu amigo chegar na fila do banco. Esse tipo de coisa eu acho que me ajudou bastante para meio que deixar as ideias virem e pegar
pegar inspirações e dar uma desentupida, assim, quando está pensando em algum trabalho. Então, eu acho que esse tipo de prática de fazer desenho de observação, desenho cego, copiar trabalho, eu acho que isso me ajudou bastante e meio que me encaminhou um pouco para o lado da ilustração dentro do design, que já era alguma coisa que eu gostava e que no curso eu acabei indo mais para esse lado. Então, eram os desenhos... É muito engraçado, né? Porque hoje vejo esses desenhos e fico, meu Deus, que era isso? Mas eu também consigo ver um certo DNA do trabalho, assim. Enfim, são os desenhos de uns 15 anos atrás, mais ou menos. Tudo meio ainda com nanquim, bloquinho, papel meio mais ou menos, assim. E alguma coisa de cor com canetinha posca. Lápis de cor, um pouco. E mais ou menos nessa época também, com alguns colegas meus da faculdade de design, a gente tinha um costume que era ir na casa, a gente tinha um grupo de amigos e aí ia na casa de uma pessoa desse grupo e ficava desenhando de noite e pintando alguns cartazes, e era um pessoal lá de Porto Alegre, né? Então a gente saía, pintava alguns cartazes e saía para colar de manhã cedo, antes meio das coisas abrirem, assim. Então foi uma época muito legal, né? De troca com esse pessoal. O pessoal lá de Porto Alegre, Luciano Scherer, Carla Bartz, Luísa Ritter. E é legal porque é um ambiente assim, de realmente troca entre amigos, troca de referências. E foi legal também porque meio que deu essa prática assim, de sair um pouco do formato pequeno, do bloquinho, e fazer essas pinturas um pouco maiores, né? Esses cartazes tamanho A1, A2, e pintar e colar na rua e cometer esses pequenos vandalismos. Daí eu comecei a desenhar e sair do bloquinho e sair um pouco também do desenho só no nanquim e na posca, e aí comecei a tentar também experimentar com tinta acrílica, mas meio que também fui meio sem muitas aulas, meio que só ali com o que tinha, tentando ver como que essa linguagem se encaixava no que eu estava fazendo. Então, eu fui para esses formatos um pouco maiores, né, mas ainda não super grandes. Essas pinturas são em papel, devem ter tamanho A2, mais ou menos. E essas imagens eu meio que montava essas composições... Oi? Ah, não foi assim. Eu montava essas imagens a partir de desenhos que eu tinha nesses bloquinhos de desenho que eu levava comigo e fazia essas composições, enfim. E eu acho que, eu não sei, nessa época eu estava ali influenciada por esses meus amigos que estavam trabalhando no desenho e na ilustração, e um pessoal que também tinha esses artistas que transitavam entre os quadrinhos e o design, a ilustração, tipo Gary Baseman, Mark Ryden, o Jaca, esse pessoal que está meio nesse meio do caminho aí. Então, um pouco nessa época, uma professora minha de desenho lá da faculdade de design falou: quem sabe, né, tu não te inscreve nesse salão aqui de Porto Alegre, que era um salão meio para esses salões voltados para jovens artistas, né? E aí esse salão se chamava Novíssima Geração, que era artistas de até 25 anos, e aí sei lá, inscrevia lá seu trabalho e participava de uma exposição coletiva, eram mais ou menos uns 5, 6 artistas, e dessa exposição, um júri lá selecionava algum desses artistas para fazer uma exposição individual nesse espaço lá de Porto Alegre, que é o Museu do Trabalho,
que é um espaço bem legal. E aí eu fui selecionada, daí eu ganhei essa possibilidade de fazer uma exposição individual, que para mim foi incrível, né? Porque, nossa, deu um super gás na produção e, poxa, que incrível, né? Pensar uma série de trabalhos, não só sair fazendo, né? Pensar como que eu vou fazer esses trabalhos todos terem uma relação e contarem uma mesma história e, enfim, meio que pensar esses trabalhos relacionados um com o outro. Então, essa aqui são algumas fotos da exposição que eu fiz em 2009, eu acho. 2009, que se chamava Campos e Antenas. E então, é meio que uma continuação desse trabalho que eu estava fazendo já em tinta acrílica sobre papel. Eu ainda usava bastante caneta nanquim para fazer os detalhes. E aí, então, são esses personagens meio híbridos, entre meio formas humanas e animalescas, e esses cenários meio oníricos, assim. Eu tinha o nome da exposição é Campos e Antenas, que eu estava pensando, né, um pouco nessa ideia de campos de conexão e antena enquanto capta energia e é um pouco assim. E aí no Museu do Trabalho, esse espaço expositivo tinha uma sala de mais ou menos 6x3, 7x3, por aí. E então, eu pensava, que legal, como eu já tinha um pouquinho essa experiência de pintar alguma coisa na rua, eu pensei, pô, que legal, vou fazer uma pintura aqui nessa sala para também pensar um pouco nessa pintura numa outra escala, né? E entrar numa sala e tá meio rodeado pela pintura, como que será que fica essa escala? Então, fiz essa pintura. E daí, essa aqui é uma imagem que eu trouxe do meu TCC de design. O curso que eu fazia era de design gráfico, então a gente podia escolher o TCC era a gente meio que escolher algum produto ou algum produto gráfico para fazer, e aí tinha todo um pensamento lá de marketing pelo qual esse produto ia ser lançado e tudo mais. E como eu estava muito interessada em design editorial e ilustração, eu resolvi fazer uma versão de Alice no País das Maravilhas, um pouco inspirada na versão original que o Lewis Carroll fez uma edição manuscrita, né? Então, esse livro ele tinha todo o texto era para imitar esse primeiro manuscrito, ou um escrito de diário. Então, eu desenhei essas linhas à mão, eu não escrevi o texto inteiro à mão, óbvio, mas pensei em fazer isso. Mas aí a solução que eu arrumei foi desenhar essas linhas no Illustrator, para que elas não ficassem super retas, e essa fonte era uma fonte manuscrita que eu adaptei para dar uma leitura ok também. E então esse foi meu projeto de TCC. E eu acho que também, de certa forma, o tema do Alice no País das Maravilhas tinha bastante a ver com o que eu estava fazendo no meu trabalho de pintura, que eu acho que é uma coisa que eu não percebia tanto na época, mas hoje é meio, para mim, é bem óbvio. Enfim, daí aí eu estou tentando fazer um pouco cronológico, né? Mas aí eu vou tentar falar de pintura e de design, e uma coisa vai, acho que entrando na outra. Daí bom, daí depois daquela série
eu fiz Campos e Antenas, eu segui pintando e eu estava... Acho que eu fiquei um pouco mais interessada em explorar a pintura e o que estava um lugar assim entre desenho e pintura e é muito estranho, né? Porque quando você vai fazer um trabalho em papel, se tem caneta, não tem discussão que é um desenho. Agora, se vai adicionando tinta, chega não, é um desenho. Não, já é pintura, já passou do ponto, assim. Então, era um pouco... Eu não sei, é curioso, assim, né, esse lugar. Então, essa série que eu fiz depois de um tempo se chama Combustível. Eram alguns trabalhos em tinta acrílica em papel também. Tinha alguma coisa de caneta nanquim, mas cada vez menos. Enfim, nessa série eu fiz em 2011, eu acho. Eu estava pensando um pouco também, né, seguindo o que eu já estava trabalhando na outra série, mas um pouco pensando na ideia de combustível e gasolina e gás e tudo aquilo que se consome e que entra em combustão. E daí acho que esses trabalhos têm um pouco a ver com isso, assim, essas fábricas, óleo, enfim. E aí, pulando um pouco, mas não muito, esses trabalhos aqui eu comecei a fazer em 2012, 2013. São algumas pinturas que eu fiz inspiradas nas fotografias de um fotógrafo americano chamado Walker Evans. Eu entrei em contato com o trabalho do Walker Evans vendo um catálogo de uma exposição que fizeram dele no MASP, mais ou menos nessa época que eu perdi por meses, assim. E fico muito triste, porque eu entrei em contato com o trabalho dele e fiquei completamente apaixonada, assim. E eu não estava entendendo muito bem o que me atraía tanto. Então eu pensei, vou reproduzir algumas fotos, vou pintar algumas fotos e hoje eu vejo que eu fiz isso meio que também para entender quais eram esses elementos que eu gostava e não foram reproduções super fiéis, né? Foram algumas adaptações e montagens um pouco parecido com o jeito que eu já fazia essas composições de pintura antes. Mas daí aqui eu trouxe algumas fotos que foram referência, que dá para ver um pouco melhor e que, não sei, é interessante ver, eu acho. Então, essa aqui é a tela que eu fiz para essa exposição, que se chamava Cidade no Interior. E essa tela... Aí eu comecei sim, também fui pintar, passei do papel para a tela, e eu acho que é uma transição bem difícil, assim, para quem pinta... para quem faz ilustrações detalhadas e que trabalhar com pincel no papel, que é aquela coisa lisinha, manteiguinha, e depois ir para a tela, que tem essa trama e tá assim na vertical, e tem essa relação corporal de frente com a tela. Muda bastante, né? É uma adaptação que é um pouco difícil, às vezes, talvez, de fazer, mas é interessante. Então, essa tela eu fiz... foi a tela até então maior que eu fiz, tem acho que uns 1,90 por 2, mais ou menos.
E uma coisa que o trabalho, que as fotografias dele tinham, me interessavam bastante, eram essas fotografias de pinturas de fachadas que ele fazia, né? E de cartazes. Então ele tinha uma relação também de registrar o design daquilo que ele, desses cenários que ele fotografava. Então eu pintava através de uma referência de uma foto de uma outra pintura. Então tinha algo nisso que me interessava também. Um achatamento dos planos, né? Porque o gráfico estava junto da paisagem na fotografia dele, e eu acho que recriar isso também eu achei interessante. Então, usei não só trabalhos do Walker Evans, né? Mas também alguns outros fotógrafos contemporâneos dele, Robert Frank, e também algumas outras coisas de uma iconografia meio que dessa época também. Era muito interessada pelo trabalho do Robert Crumb, que também é um cara que desenha muito uma iconografia do blues e do folk e do jazz, de uma música dos anos 30 e 40, que eu acho que ele e o Walker Evans dividem uma certa referência gráfica nesse sentido. E uma outra coisa que eu acho que me interessou também no trabalho dele, que acho que também foi por causa disso que eu me interessei por recriar essas paisagens, foram porque o Walker Evans ele fotografou o sul dos Estados Unidos pós-depressão de 29, então ele registrou essas paisagens que tinham sido devastadas, né? Então, pela depressão econômica. Então, tem esses cenários meio isolados e tu tem uma certa destruição de algo que passou ali. Então, não era tanto... Ele fotografava, lógico, muitas pessoas, mas ele também fotografava o efeito dessas pessoas e eu acho que era visível um esvaziamento ali, a ação do homem mesmo sem nenhuma figura humana, sabe? Através da paisagem e da arquitetura. Então, isso eu achei muito interessante. E então, depois que eu fiz essa série, em 2013, eu comecei a pintar um pouco mais pensando na arquitetura e nesses espaços e como mostrar essa ação humana que se desenvolveu sem exatamente aqueles personagens que eu usava antes, né? Porque também eu acho que quando você usa personagens, existe uma carga psicológica que é meio indissociável, né? Porque tem ali uma figura humana, tem ali uma expressão, apesar de que esses personagens que eu fazia, eles tinham bem pouca expressão, acho que já por causa disso, porque eu não sei, eu não queria muito falar de pessoas, eu queria muito mais dar uma sugestão de que alguma coisa tinha acontecido ali do que, de fato, trazer esses personagens, né? Então, eu comecei a me interessar muito mais pela arquitetura e por essa noção de brincar com as escalas, né? Esses espaços externos e internos, como que eles se relacionam. Eu acho que tinha também uma coisa da colagem, que eu estava interessada, né, na composição da pintura, pensando um pouco como uma espécie de colagem. Então, eu acho que
comecei a pensar nesses planos, nesses cenários, um pouco pensando, não são cenários abstratos, né? Mas eu acho que tem acho que eles estão num limite da abstração, no sentido de que tem formas reconhecíveis, isso é um cenário reconhecível, não é abstrato, mas ele está quase chegando a algo que não é tão reconhecível. Então, eu acho que isso me interessa também, e essa influência da serigrafia, da imagem repetida, e também da imagem digital, né? Porque eu acho que talvez isso tenha uma influência por eu também trabalhar com design gráfico, e essas pinturas são todas bem, com as cores bem chapadas, né? E eu acho interessante que às vezes me perguntam assim, que eu achei que era impressão, plotter, eu achei que quando as pessoas veem os quadros ao vivo, né? E eu acho interessante estar nesse meio do caminho, assim, entre o digital e o analógico. Então, em 2015, eu fiz uma série de trabalhos que se chamava Areia Movediça, um pouco seguindo essa linha de pesquisa, pensando nessas paisagens que ficam mudando sem parar, e eu acho que teve a ver também com o fato de eu ter vindo morar no centro de São Paulo, que é essa coisa caótica de obras 100% do tempo. E eu estava pensando muito nessas paisagens urbanas que ficam realmente em constante transformação, né? Elas são demolidas e são reconstruídas, e essa coisa nunca acaba, e eu acho que eu pensei na ideia de areia movediça pensando algo nesse sentido, que tu está sempre sendo engolido ali, aquilo nunca acaba. E tem também um lado cômico, eu acho, da areia movediça, que é uma coisa meio que remete aos filmes B dos anos 60, assim, né? Essa coisa que é muito patético, né? Tu tá sendo engolido por uma areia movediça. Então, não sei, tem algo de engraçado nisso que eu acho que, não sei, faz parte do meu universo ali de referências. E eu acho que eu também, com esses trabalhos, estava pensando numa fragmentação um pouco maior da imagem, né? Pensando aquilo que eu falei da imagem que está se encaminhando para uma abstração, mas também não é, e está nesse lugar da imagem digital, que acho que tem a ver também com a imagem contemporânea e fragmentada, e essas telas todas que medeiam a nossa vida. E eu usei muitas imagens também de referência para essas pinturas, algumas imagens do Google Maps, esses registros do Google quando a gente está ali navegando, e aí dá uns erros de glitch, né? Quando a cola da imagem dá um pouco uma saidinha, assim, então fica um pouco torto. Esse desalinhamento da paisagem, eu acho que estava me interessando bastante também. E também, né, seguindo um pouco, pensando na colagem enquanto procedimento de composição, e nesses pedaços de design gráfico que a gente tem na vida e na rua. Acho que isso também era um pouco eu acho que eu quis trazer isso também para o trabalho. Então, era mais ou menos isso ali, a série da Areia Movediça.
Aí aqui, enfim, pulando um pouco no tempo, esses trabalhos eu fiz em 2018, uma série de desenhos, né? Foi só porque é pintura em papel, eu fui chamar de desenho. Mas mas é engraçado porque essa série chama Truques. Eu fiz a convite de uma revista suíça de quadrinhos que chama Strapazin, e é uma revista de quadrinhos não ortodoxa, assim, né? Quadrinhos, é uma coisa mais quadrinhos expandidos, digamos. Então, eles me chamaram alguns artistas brasileiros, o Rafael Coutinho, que é professor, também participou dessa edição. Enfim, eles convidaram alguns artistas brasileiros e foi muito legal pensar o meu trabalho em termos de história em quadrinho, porque, na verdade, é isso, né? Essa publicação permitia algo mais fora do convencional. Então, eu pensei nessa série não tanto numa narrativa, assim, né? Início, meio e fim, mas algo meio que é algo que era que eu já pensava quando eu estava fazendo essa série de trabalho para expor, né? Que esses trabalhos se relacionam de alguma maneira e que eu acho que enfim, servem como uma elaboração de uma ideia, né? Não tanto uma história, mas eu acho que dá para pensar nessa série, numa série enquanto uma narrativa um pouco mais vaga, né? Então, eu estava pensando bastante sobre artefatos de mágica e palco e truque, né? E o que é esse lugar que é um pouco um lugar da mentira, assim, e do encenado. Então, eu acho que comecei a me interessar por isso aí, assim, esses espaços que estão entre uma coisa e outra, né? Que são meio falsos. E daí, bom, agora eu vou pular um pouco da pintura para a ilustração comercial. Eu resolvi trazer alguns projetos que eu fiz pensando o que seria legal de mostrar desse processo, né? Porque, sei lá, ver o produto ali, todo mundo pode ver, mas eu acho que, não sei, talvez seja legal falar um pouco de como que foi esse processo de criação. Então, esse livro do Jacaré Não, o livro escrito pelo Antônio Prata, ele foi publicado pela Ubu. Então, eu recebi o convite da Elaine Ramos, que é a designer lá da editora Ubu, e ela, enfim, me mandou o texto, e então esse texto foi... Eu tinha mais ou menos a paginação dele um pouco organizada, né, o que ia ter de texto em cada página, e foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu ilustrei um livro infantil, porque apesar de Alice no País das Maravilhas ser um livro infantil, ele é, mas não é, né? Então, assim, e não é também para crianças tão pequenas. Esse livro do Jacaré, ele é para crianças de 4 ou 6 anos. Então, eu acho que foi foi um desafio interessante, né? Porque eu não conhecia muito, eu não tenho filhos, não convivo com muitas crianças, então eu não tinha muita ideia do que seria um desenho suficientemente infantil para essa idade, né? Fiquei com essa dúvida, o que será que as crianças entendem, né? O que elas pegam? Então, eu trouxe aqui um primeiro rascunho que eu fiz de uma primeira página dupla.
E aí, conversando com a Elaine, a designer, né, ela falou, poxa, Thais, eu acho que tá um pouquinho infantil demais, no sentido de estar meio, sabe, comercial de margarina um pouco. Então, tenta fazer com que faz um desenho um pouco mais solto e não te preocupa tanto com o que a criança vai pensar, porque a criança tá ligada, entendeu? A criança é muito mais esperta. E então daí foi legal, eu entendi que dá para fazer algo mais a ver com o que eu já fazia, de certa forma, mas também não chutando balde, né? Mas aí, então, esse livro, ele tinha a história desse jacaré que aparece do nada na vida da criança. A criança tá lá vestindo a roupa, e do nada tem um jacaré, porque as crianças nessa idade, elas têm acho que essa coisa do absurdo que irrompe a realidade, né? Então, a história, ela é toda meio assim, tá lá a menina almoçando, daí aparece um jacaré, tô tomando banho, aparece um jacaré. Então, a ideia era fazer que cada dupla fosse uma dupla fosse uma situação normal da vida da criança e a outra fosse a presença desse jacaré. Então, quando esse jacaré aparecesse, ele traria essa quebra. Então, ele teria esse fundo meio dessa padronagem psicodélica. Realmente ele estaria ali chegando para causar. Então, aqui são algumas imagens que eu tinha feito na época do processo de ilustração. Eu não tinha pensado em fazer o livro inteiro pintado com tinta, né? Mas eu queria muito que a finalização, que a textura da caneta ela pudesse ser visível. Eu não queria que a ilustração tivesse toda uma cara digital só, né? Então, eu desenhei a lápis, fiz alguns contornos com caneta de nanquim nesse papel, que é um papel meio quase vegetal, né? E fiz colori essas ilustrações com essas canetas de ponta de pincel, né? Que davam essa textura. Fiz elas num formato maior do que o livro, né? Porque o livro ele tem 20 por 20, mais ou menos, e essas ilustrações eu acho que deviam ter o tamanho de uma folha 2, as ilustrações abertas, né? Então, em vez de ser 20 por 40, elas seriam, sei lá, 50 por 70, não me lembro quanto é que é uma 2 agora. Mas, enfim, daí eu escaneava tudo e mexia nas cores no Photoshop. Então, como essa história ela teria esses dois momentos, né, dessa cena normal e dessa cena do jacaré, então a gente pensou em usar 2 pantones também. Esse livro ele tem essas cores super vibrantes, né, não dá para ver muito na tela do computador, mas então a gente usou o rosa no momento ali da vida da criança e o verde que vibrasse quando entrasse o jacaré. Então aqui trouxe essas ilustrações com as cores separadas, né? Que isso também é um saco de fazer. E daí, enfim, daí são aqui depois já com o texto em cima. Aqui algumas cenas do livro. E tinha essa coisa legal que o livro ele foi pensado para ter um pôster a sobrecapa dele virasse um pôster, né? Então, para também manter um pouco a ideia da história, teria esses 2 momentos, né? Um momento meio caótico ali das padronagens, porque cada momento que o jacaré aparecia tinha certo padrão repetido. Então, pensar num lado esse padrão e no outro lado essa cena maior, né, composta com um jacaré e tal. E
E é legal também que o pôster, esse lado com a padronagem, ele é um modular, então poderia ser tipo um papel de parede, né? Que, sei lá, dá para montar no quarto da criança. Então, daí esse livro do jacaré deu super certo, assim, foi um super sucesso. Então, fizemos mais um seguindo um pouco ali o formato, né? O mesmo formato de livro, com uma sobrecapa de pôster e com essas pantones. E então, o Antônio Prata escreveu A Menina que Morava no Chuveiro. E é engraçado, foi uns 2 anos depois que esse livro foi lançado, e o Antônio tem filhos pequenos, e então eu acho que ele escreve as histórias acompanhando o crescimento dos filhos, né? Então, nesses daí, os filhos já estavam com uns 8 anos, então para crianças um pouquinho maiores. Enfim, daí... Aí eu trouxe aqui também, a gente já tinha pensado que o livro seria com essa dupla de pantones. Então, eu recebi o texto já um pouco já separado também, né? Cada página, o que ia ter de espaço de texto, como esse livro era para crianças um pouco maiores, então o espaço de texto ia ter que ser um pouco maior. Então, a ideia era usar um Pantone azul e um laranja, mas ainda não tinha definido muito bem o que. Então, aqui foram alguns rascunhos que eu fiz em cima do texto, e depois algumas folhas finalizadas. Também no mesmo processo, fazendo rascunho, depois passando uma caneta de nanquim para os contornos e separando esse azul para ser impresso em Pantone depois, e pintando com essas canetas para dar esse aspecto de pincel. Então, aqui foram alguns testes de Pantone para ver qual que serviria, porque como não era... Assim, a água era um elemento que ia aparecer bastante, né? Mas não era que nem o jacaré, que ele sempre ia aparecer parecido. Então, a água, às vezes, ela é meio transparente, ela é mais densa. Então, ficou na dúvida qual o azul seria mais legal. Então, fizeram alguns testes. E aqui tem algumas páginas de como ele ficou pronto, com o texto depois. E aí também, de novo, a sobrecapa, né? Esse pôster que funcionasse dos dois lados, como essa espécie de padrão de bolhas e água, e de outro lado, meio que a casa da menina, e esses elementos de festa junina que ela adorava e tal. E daí, bom, daí eu trouxe também esse outro trabalho que... não sei, acho que é legal também ver o processo também, como ele é de um outro jeito, né? Eu recebi um convite da editora Todavia para fazer a capa do livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é uma escritora polonesa. Então, eu recebi da editora meio que um dossiê dessa autora, né? Sobre o que fala o livro, qual é o gênero. E o livro já tinha sido publicado em outros lugares, ia ser traduzido ia ser publicado aqui no Brasil. Então, meio que ver como que eram essas outras capas desse livro, o que já tinha sido feito. E veio do editor a referência, essas duas referências ali de baixo, né? Que era essa coisa meio fofinha, meio creepy, porque o clima do livro era... O livro era todo meio sombrio, né? Tinha esse clima, era
umas montanhas com neve da Polônia, então tinha essa coisa meio isolada, meio soturna, e é uma história que também fala bastante sobre animais, então eu acho que eles também me convidaram porque já conheciam o meu trabalho um pouco mais antigo, que tinham esses animais, então acho que eles acharam que tinha a ver, e a ideia foi meio seguir por esse caminho, né? Então, a Flávia Castanheira, que é a designer lá da Todavia, me mandou alguns layouts dessa capa aberta, como que ela seria, pensando no espaço ali para mancha de texto, mas também meio que abrindo, né? Se eu quisesse mexer, botar mais para cima, mais para baixo, qualquer coisa, pensando que eu ia ter esse espaço, mas que não era super fixo, né? Dava para mexer. Então, eu li o texto, o livro, né, da Olga. Eu não acho que exatamente precise ler um livro para fazer a capa, né? Até porque a editora já tinha me mandado bastante material, entrevista com a autora e tudo mais. Mas eu me interessei pelo assunto e esse livro é realmente muito bem escrito, então eu acabei lendo super rápido e gostei e pensei em fazer esses pensar essa ilustração de capa pensando nesses animais que aparecem no livro, né? A montanha lá, esse lugar que a protagonista do livro mora, é um elemento muito importante. Então, eu achei que isso tinha que aparecer. E esses animais, eu fui anotando enquanto eu lia quais que apareciam. E eles... Vou também dar spoiler do livro, né? Mas eles se envolvem com uma série de assassinatos, então tem alguns elementos na capa que eu queria usar que dessem a ideia do que ia acontecer, mas que também não super revelassem, né, quem foi o assassino ali. Mas então, eu cheguei nesses rascunhos. Primeiro fiz tudo a lápis e colori no Photoshop mesmo, pensando nessas cores de fundo, porque é difícil dar contraste com a neve, escrever um texto em cima de uma neve branca que muda de cor, né? Será que isso vai dar leitura? Então tinham essas questões. Então eu mandei essas opções para Flávia, e aí ela foi fazendo alguns testes, né, de fonte e de espaço de texto e tudo mais. Então a gente chegou nessa solução final. E ainda faltava, isso aqui vai ocupar muito espaço, então traz esse personagem para cá, bota esse ali, tira a arvorinha ali, porque o texto da autora ficou maior, não sei o quê. Então, daí depois que a gente meio que organizou o que ia ser no que, eu fiz uma versão final, que aí eu pintei esses personagens com tinta acrílica e finalizei no Photoshop, né? Que aí também tinha essa coisa da textura de tinta que eu queria que tivesse no livro. Então, essa foi a capa final. Deixa eu ver aqui. Aí eu trouxe um outro projeto que eu fiz ano passado, do livro da Fabiane Sex, que é uma ela é crítica literária. Ela publicou um livro que foi baseado no mestrado dela, que era sobre a Helena Ferrante. O livro se chama Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência. Então, ele falava, a tese da Fabiane era que a Helena Ferrante ela tem essa escrita, ela escreve como essa espécie de tecelã. Então, ela vai fazendo essas tramas de ideias e vai tecendo, destecendo. Então, ela chegou com essa ideia de que
isso tinha que estar na capa do livro, né? Ela me convidou para fazer a ilustração e o design da capa. Então, pensar essas referências foi a Fabiane mesmo que me deu. Então, pensar nesses lugares que aparecem na tetralogia da Elena Ferrante, né, em Nápoles e alguns lugares da Itália, pensando essa mulher sem rosto, né, que é essa imagem difusa que as mulheres, personagens da Elena Ferrante são, pensando também na Partênope, que é essa sereia que faz parte do mito fundador de Nápoles, né? Que essa figura ela é metade sereia, metade pássaro. Então, ela achava que isso tinha que estar também ilustrado de algum jeito. O mito da Penélope também era bem importante para ela, né? Que tem a ver bastante com o texto da Helena, dessa tese que ela fez sobre a escrita da Helena Ferrante, né? Que é a mulher que tece de dia e destece de noite. Então eu saí atrás de outras referências, né? Pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer disso. Eu li alguns livros da Helena Ferrante, então eu sabia um pouco mais ou menos como é que era a história. Eu me lembrava de personagens que tinham saltado, impressões que eu tinha ficado dos livros. Então eu comecei a pensar como que seriam essa trama e a ideia de mãos era muito importante para a Fabiane, né, essa coisa das mãos que tecem. Então pensei numa ilustração que tivesse essa trama e essas mãos tecendo. Primeiro foi eu coloquei fiz uma ilustração geral para pensar como que poderia ficar e coloquei esse texto de uma forma bem simples, meio que só para ter uma noção de espaços. E acabou ficando um pouco confuso, né? Um pouco de muita informação, então fui tirando algumas coisas, colocando essas tranças e tentando encaixar um pouco um elemento no outro. E fiz vários elementos, né, que seriam interessantes que aparecem na obra dela. Então fiz alguns testes de cor desses elementos com já o texto de contracapa e o que seria mais ou menos a versão final. Só que no fim essa capa e contracapa ainda ficou um pouco poluída e a Fabiana achou que o texto, que a capa estava um pouco too much e o texto era um pouco mais sóbrio, sabe? Então eu repensei esses elementos e essas cores para botar num tom mais abaixo e deixar um pouco mais, tipo, calma lá, isso aqui é uma tese de mestrado. Enfim, daí fiquei testando ali um pouco, né? Será que uso as tramas, não uso as tramas? E acabei chegando nesse resultado final. O cinza é um Pantone também, então a cor da capa é bem legal. E aí também tinha ela queria que queria que tivesse ilustrações do mapa tanto da Itália quanto de Nápoles. Então, sendo esses lugares que as personagens atravessam ao longo dos livros. Eu achei bem legal. Eu nunca tinha desenhado um mapa antes e é bem doida a noção de espaço mesmo, né? Porque tem esses elementos que precisam aparecer, mas às vezes um elemento está colado no outro. Então, como dá essa noção tanto de importância, né, quanto de realidade, porque um mapa ainda é um mapa, né? Tem que entender onde é que fica cada coisa. Então, a solução que eu achei para esses mapas foram essas setas, né, para mostrar mais ou menos onde fica cada coisa e trazer alguns outros elementos do livro, né,
algumas personagens e alguns lugares do livro um pouco mais em destaque. Então, então foi mais ou menos isso. Deixa eu ver como é que... tá bom. Aí é que eu trouxe um outro trabalho também do Cessa, que é um músico daqui de São Paulo, que me convidou para fazer a capa de um disco dele. O Cessa, o trabalho dele é muito inspirado na Tropicália, na psicodelia, e ele tem uma coisa com a música folk também. Então, ele me mandou algumas referências também do que ele estava pensando que teria nessa capa de disco que ele queria que fosse ilustrada. O César, ele tem as letras dele são super místicas, né? Ele é judeu e tem uma ligação com a tradição judaica, e as letras dele são super espirituais, né? Então tinha um pouco essa coisa meio mística, meio espiritual, que ele queria também que tivesse no trabalho. Então, esse aqui foi um cartaz de um show que eu fiz para ele antes de lançar o disco, de um single, né, que estava nesse disco. Então, a ideia seria partir um pouco daí, né, usar esses elementos e explorar eles de um jeito diferente na capa do disco. Então, eu fiz alguns testes. Ele é namorado da Helena Wolfenson, que é uma super fotógrafa, né? Então a Helena tinha tirado umas fotos dele e ficou pensando, será que a gente usa alguma foto? Será que deixa o desenho só na fonte? Ou será que a gente vai para o desenho mesmo e esquece a foto? Então eu comecei a fazer alguns testes de usando foto e usando só desenho. Daí também o César pensou que talvez fosse legal trazer mais para aquarela e perder um pouco os contornos, né? Fazer algo um pouco mais difuso, que eu acho que tem um pouco a ver também com essa coisa espiritual que tem no trabalho dele. E então a gente foi fazendo esse quebra-cabeça, meio que, né? Pensando como que funcionaria todos esses elementos e numa coisa só, que não ficasse também meio em todo lugar, assim. Então, segui fazendo muitos testes, daí pensando em pintar um retrato dele. Aí acabei chegando nesse resultado final, né, que a gente usou a foto e a pintura também. Então, acabou ficando assim. E aí pensando também na contracapa, né, como que seria essas letras, e pensando nessas moldurinhas para as letras. E aí no fim ele acabou querendo usar uma foto também da Helena lá que eles fizeram, e que acabou ficando a ver um pouco com a capa, porque tem essa textura da parede que está na aquarela também, está no pincel. E então a gente acabou fazendo assim. E a fonte também acho que tem a ver com essa coisa nos 70, Rogério Duarte, não sei, que também é uma referência bem forte para o César, né? Então ficou assim. Aí aqui foram as camisetas que a gente fez para esse lançamento do disco. E daí aqui, então, eu trouxe um outro projeto que eu fiz da Revolução dos Bichos. Foi um convite da editora Antofágica. A Antofágica, ela tem esses livros ilustrados, e eles têm como ideia fazer com que a ilustração interaja bastante com o texto, né?
Então eles não é tanto assim a capinha, um negocinho, um espacinho, eles são meio que... A ideia é que o ilustrador realmente interaja e proponha uma interferência na diagramação mesmo, né? Então, foi legal pensar nesse projeto que seria super ilustrado, né? A ideia já desde o início era que tivessem umas 50 ilustrações. E pensando na Revolução dos Bichos como um conto de fadas. Então, a ideia que a editora me trouxe era pensar nesse design a partir dessa referência do início da prensa, assim, né? Essa coisa com essas molduras, dessas letras capitulares. Então, pensar como fazer esses elementos funcionarem dessa forma, né? Então, eu comecei a fazer algumas ilustrações e mandei para a Giovanna Cianelli, que era designer, e aí ela foi... Eu falava um pouco como eu imaginava, né? Por exemplo, essa ilustração que é um pouco na diagonal, né? De repente usar um texto em cima, outro embaixo, mas também mandei para ela e ela foi ajeitando e a gente foi fazendo meio que nesse vai e volta, né? Então, ela foi ajustando. Então, essas são algumas capitulares que a gente usou no início dos capítulos, com esses animais que aparecem na história. Então, aí a moldura também, usando alguns animais e usando algumas ferramentas da fazenda e pensando um pouco nessa história, né? A ideia não era tanto fazer um livro ilustrado exatamente do que acontecia, mas pegando a ideia geral, né, do livro que traz essa ideia de trabalho e poder e corrupção e morte, enfim. Então, fui pensando, fazendo desenhos mais baseados nas impressões do texto do que no texto propriamente, né? Apesar de ter todos os animais lá. Então, aqui são algumas imagens. Tentei pensar também um pouco nessa escala dos animais com a fazenda, e acho que teve um pouco a ver com aquela primeira exposição lá que eu fiz, os campos de antenas, e inclusive foi uma referência que a editora me trouxe, desses animais meio humanos, né? Porque a história, ela parte muito disso, né? Esses animais que estão querendo ali uma revolução, mas que acabam virando meio humanos também. Então, acho que tinha um pouco... Tinha essa ideia já do texto que eu levei para a ilustração. Então, eu acho que é isso. Foram umas 60 ilustrações, foi bastante coisa que eu fiz para esse livro. E a minha ideia inicial era fazer todo ele pintura, mas coitadinha, né? Achou que ia fazer 60 pinturas no livro. Eu comecei pintando e no final estava meio pintando, meio fazendo no digital, porque realmente é um volume de trabalho absurdo, né? Então, eu acho que a textura muda bastante do trabalho da pintura para o digital, por mais que se use ali esses pincéis, né? E essas ferramentas que o Photoshop proporciona. Eu acho que tem um acabamento diferente, mas também é uma questão de administrar o tempo, né? E o que se pode fazer com um trabalho desse. Então, eu trouxe também aqui, esse foi o último livro que eu
que eu fiz, que foi é o terceiro livro da série lá com o Antônio Prata, que se chama Esconde, Esconde. Esse livro ele é todo sobre palavras que estão dentro de outras palavras, né? Então, o texto dele é todo assim, meio... dentro do esconde existe um onde, então dentro da luva tem a uva, né? Então são essas brincadeiras com palavras que a ideia era trazer essas esse jogo das coisas escondidas para a ilustração também, né? Então eu pensei em usar falar dos objetos, mas também usar algumas palavras manuscritas escondidas na ilustração. Então, fui escrevendo nas ilustrações e também brincando com as próprias letras mesmo, né? E foi super legal também, porque esse texto ele não tinha tanto uma narrativa não tinha tanto uma história ali com os mesmos personagens, né, que os outros livros tinham. Então, cada cena era uma cena e podia surtar bastante, porque tinha bastante abertura para isso, né? Essas palavras que não combinam muito, né? Tipo a mexerica rica. Então, deu para chutar um pouco o balde e ficar enlouquecendo. E daí, para a ideia para o pôster desse livro, a ideia, num dos lados, foi pegar várias dessas palavras que algumas já apareciam no texto, mas outras não, e fazer um grande pôster meio onde está o óleo das palavras, né? Então, ele foi impresso com um texto, as palavras bem pequenas na borda mesmo, para a criança achar. E então deu para montar esse cenário cheio de coisa. Isso de um lado, né? E daí do outro lado tinha essas palavras também que estavam no texto, mas de um jeito como se fosse cruzadinha de várias palavras, né? Então a gente trouxe isso também para a capa do livro, né? O meu nome ali, o nome do Antônio Prata também nessas cruzadinhas, né? Então, e daí vamos voltando um pouco para o início, eu acho, da apresentação. Eu trouxe aqui também mais uns outros desenhos, porque eu acho que o lance de ter um bloco de desenho ali sempre à mão, eu acho que é importante. Ainda mais eu acho que enquanto se faz trabalho comercial, eu acho que faz parte do processo, né? Tu ficar ali 100% pensando em... Claro, né? Outros projetos que eu realmente me empolguei em fazer, mas às vezes a gente faz projetos que a gente não está muito empolgado exatamente, mas né, estamos ali, estamos usando a nossa criatividade e eu acho que às vezes cansa um pouco tentar equacionar essa criação comercial que vai te dar dinheiro e essa criação autoral que não tem nada a ver com isso, mas que tu usa as mesmas ferramentas, né? Então eu acho que essa prática de ficar desenhando meio que para dar uma desentupida, eu acho que ela é muito importante porque ela dá uma lubrificada ali em tudo quando tu já está um pouco esgotado criativamente, sabe? Então, eu acho que eu volto a dizer que esse é uma das minhas principais ferramentas criativas, é o blog de desenho. E também a pasta de referência, né? Que eu acho que eu falei bastante disso no meu TCC, que o Cadu fez parte da banca semana passada, mas que
Eu não sei, eu acho que eu tenho a prática também de salvar imagens de referência para usar nos trabalhos de pintura. Eu acho que de um modo parecido com quando se busca referência para um trabalho de ilustração, mas eu acho que é um sentido diferente, porque para a ilustração, né, por exemplo, eu vou ilustrar o mapa de Nápoles, eu vou atrás dessas imagens de Nápoles. E quando eu vou salvar a imagem para usar na pintura, eu não parto tanto dessa ideia, eu parto das imagens mesmo, então eu não vou atrás das imagens, eu vejo e pego, então não é tão direcionado, e eu acho que o sentido disso tudo vai sendo dado depois, né? Mas enfim, mas eu acho que também é algo que que dá uma lubrificada, assim, né? Vai indo. Então, quando se salva a referência e se olha o trabalho dos outros, eu acho que isso também serve de impulso ali para o próprio trabalho. Então, eu trouxe algumas imagens que serviram de referências para as últimas pinturas que eu fiz, que foram essa tela, são umas telas de 1,80 por 1,60, mais ou menos, que são essas também segue na pesquisa que eu estava tendo, né, com aquelas outras pinturas, dessas imagens meio fragmentadas, essas paisagens insólitas que estão cheias de escombros. Nessa tela se chama Escombros. E eu acho que tem dessas imagens que eu trago de referência, que trazem assuntos que me interessam, no fim das contas, né? Que são esses espaços de teatro e palco, tem alguma coisa da iluminação do cinema, nessa uma imagem meio fantasmagórica, e essa tela também é mais ou menos das mesmas dimensões da última. Essa tela se chama Palco, e tem também, né, acho que de novo a questão do horizonte fragmentado, e eu acho que é isso, gente. Eu tentei falar um pouco e voltar, porque também separar, eu acho que são, sim, duas práticas separadas, né, mas que acabam se relacionando. A prática da pintura e do trabalho comercial, né? Então, eu acho que é isso, gente. Falei no tempo certo, né? Olha só. Eu não vi o bate-papo, esse livro é bem legal. Obrigada. Não sei qual livro tu falou, mas... O sobre os ossos dos mortos. É muito legal, eu tava lendo. A capa, assim, eu admito que eu olhei a capa e eu fiquei tipo, ai, nossa, esse livro parece legal. Aí eu fui ler a descrição certinha do livro. Linda. Que legal, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Gente, a gente vai fazer perguntas agora, não sei, mas eu vou pedir só para ir no banheiro rapidinho. Claro, Thalita. Minutinhos. Fica super lógico. Já voltei. E aí, gente, o que vocês acharam? Gente, ela falou da Elena Ferrante, eu quase passei mal, gente. Eu passei muito mal, eu fiquei tipo, meu Deus. Demais. Legal de ver, né? um trabalho que vai navegando entre as três áreas, ali, tanto para a arte, quanto para a ilustração, quanto para o design. E ela vai vai formando o próprio trabalho ao passo que ela vai recebendo encomendas. Então, não tem nenhuma, pelo menos a mim não parece que tem nenhuma contradição entre a atividade comercial, a atividade pessoal, as coisas vão se fazendo. Mas, bom, façam perguntas aí, vocês, para ela. Acho que a Thalita, vocês viram. Eu ia comentar isso, justamente, porque depois da EBAC também, né, agora que a gente, pelo menos algumas pessoas aqui estão no último ano, ela vai voltar agora, aí eu falo. Vai da Thalita,
Oi? Eu ia comentar uma coisa, porque o Cadu tinha falado, né, dessa sua coisa da transição, né, entre várias áreas. Uhum. Tem a sua atividade assim, mais pessoal, mas que também fala muito, tipo, tá também nos seus trabalhos comerciais, assim. Na verdade, enfim, meio que comercial que eu falo e pessoal Sim, sim. mas dá para entender, né? Porque, não sei, eu pelo menos, né, eu tô na Embark para fazendo design gráfico, mas eu gosto muito da parte também de ilustração, e justamente eu penso até em fazer talvez outra faculdade depois da Embark, talvez em artes visuais, não sei. Então eu me senti muito assim representada, porque pelo menos eu não sei muito bem o que eu quero de fato assim fazer. Parece que é um pouco de tudo Aham. e dá para perceber que você consegue fazer isso muito bem. Então vira uma inspiração mesmo. Ah, que legal. Mas eu acho que acaba sendo esse lugar meio que é um lugar da ilustração ali que não precisa, não sei se precisa também definir, separar tudo, né? Porque é uma coisa que, né? Colocar em pastinhas, né? Tudo É, é, é. E eu fiz faculdade de design, e daí eu fui fazer faculdade de artes. Foi meio que uma coisa assim que eu vim para São Paulo e aí eu queria fazer os cursos de pintura, história da arte, serigrafia. Daí eu pensei, dá para juntar tudo nisso, fazer um vestibular e chance. Já. Aí foi meio que assim, né? Mas, mas é legal, eu acho que eu acho que dá uma. Eu acho que é interessante tanto para o trabalho do design, da ilustração comercial, né? De, não ter tanto esse pensamento publicitário, né? Que é uma coisa que a gente acaba tendo e vendo no design. E eu acho que a gente acaba tendo um outro olhar também para o trabalho visual e o que ele significa no mundo, né? Então, eu acho que a faculdade de artes me ajudou um pouco também no trabalho de design, né? Não sei. Com certeza. Obrigada. Pessoal, comentários, questões aí para Thalita? Eu queria fazer uma pergunta, se tiver como. Tem. A minha pergunta é em relação aos quadros que você fez para o TCC, mas uma pergunta mais técnica. O desenho que você passou para a tela, você usou um projetor ou você quadriculou os desenhos? Eu usei um projetor. Eu faço. Eu pego algumas referências de imagem e desenho em cima, meio que faço uma montagem zona no Photoshop e depois aí desenho no papel vegetal também, e depois escaneio e projeto na tela e vou fazendo um freestyle ali com o que eu fiz inicialmente. Não é 100% aquilo, mas é com projetor, porque esquadrinhar. E outra coisa que eu queria, assim, é porque o seu contorno na tela é muito bem feito, é muito Obrigada. bonito. E, e assim, você usa máscara para fazer? Tipo com Não, fita não. crepe? Ou é com um pincel mesmo? É com pincel e régua. E, e,
por isso que eu achei que no começo e do papel para tela foi meio difícil, assim, porque essa linha reta ela é um pouco difícil de se manter quando tu tá trabalhando assim na horizontal, né? Na vertical. Então, mas é uma coisa meio de prática também e do pincel fininho ali e ficar ali com a cara colada. Legal. Mas quando eu vou fazer pintura em parede, vou pintar algum mural, alguma coisa assim, daí eu uso fita, porque não tem como, né? Sim. E, por exemplo, você pinta por camadas, você começa do fundo e vai indo para o meio. E faço às vezes várias camadas, né? Para ter essa cor bem chapada. Então, dependendo da cor, às vezes faço 3 camadas de cor. Então, tipo, Da mesma cor para às cobrir, vezes- né? Tô ligado, tipo, por exemplo, você pinta uma mesma parte, tipo, 3 vezes, né, para ficar bem uniforme. Até ficar. Uhum. Interesse legal. Era isso que eu queria Mas saber. depende Obrigado. das cores, né? As cores mais escuras não precisa tanto, assim, preto, às vezes uma já tá bom. É, São as cores mais claras mesmo. Pincel e muita habilidade. Oi. Oi, Oi? Thalita, tudo bom? Eu queria Oi? te perguntar sobre suas referências de cor, porque eu acho seu desenho muito, assim, na pegada... Eu tava vendo ontem seu site, eu lembrei, sabe umas embalagens, assim, feito com amor, tipo, uns desenhos meio vintage, assim, e as Aham. cores também estão nessa pegada meio fofinha, mas eu acho que, tipo, um fofinho podre, assim, tipo Sei. um limão esquecido na geladeira. E eu queria saber onde você vai catar essas cores. Sim. Deixa eu até anotar essa do limão que eu gostei. Então, as cores, eu não falei muito disso, né? Mas, mas até foi algo que eu discuti no meu TCC de pintura, essas cores, porque várias referências que eu uso de imagem na pintura, elas são algumas imagens antigas, né? E essas imagens que têm essas cores esmaecidas. Então, eu acho que vem daí, e eu acho que, assim, enquanto eu estudava a pintura, eu ficava pensando, né? Pô, o que significa essas imagens, essa cor antiga, né? O que é fazer uma pintura hoje usando cores que remetem ao passado? Será que isso é anacrônico? Mas daí eu acho que o lance da cor antiga, ela está um pouco ligada a uma ideia de nostalgia e uma ideia de familiaridade e algo dessa imagem que a gente conhece, mas que então já sai de um lugar um pouco sai de um lugar já conhecido, ao mesmo tempo que ela que não é bem conhecido. Então acho que dá esse limão meio podre, assim, né? Que tu conhece, mas não conhece muito bem. Então ele está no meio do caminho ali, que é algo que traz um certo incômodo ao mesmo tempo que não traz, né? E daí então tem uma ideia do Freud que é do Unheimlich, que é essa imagem que é familiar ao mesmo tempo que não é. Então eu acho que relacionando isso faz muito sentido, né? E que é essa atração e repulsa ao mesmo tempo que tu tem por uma imagem, por um objeto. Então, eu acho que a cor está um pouco nesse lugar, assim, dessa imagem nostálgica e familiar, né? Eu gostei especialmente da sua série dos anos 30, daquelas situações do decadentes lá, e é muito evidente, assim, a oposição da cor, se essa coisa fofa, doce e da neve super clara, com a tragédia que era, e até também do Google Maps, que você estava fazendo também, que
tem essas cores da madeira, assim, bem na nossa cara, mas todo o set atrás é essa coisa que não tá ali, que não é para você ver, que eu achei fantástico. Que legal, que legal. Obrigada. Acho que é bem por aí mesmo que eu estava querendo mostrar. E não sei, gente, vocês fazem ilustrações também? Vocês pintam também? Sim. Tem pintura na EBAC ou não? É só... Então, é uma coisa mais chance, assim, mais... Não necessariamente. Eu estava até pensando nisso também, porque ultimamente eu tinha largado a pintura e aí eu tenho voltado, porque eu tinha parado simplesmente. Aí também vendo você também dá vontade justamente de continuar praticando isso, porque a gente não tem, tipo, aula exatamente de pintura, a gente teve, quer dizer, eu tive pelo menos porque eu tinha feito pré-foundation, então era tipo um curso bem antes do bacharelado. Mas a gente também é um pouco mais livre, né? Então, se a gente quiser usar pintura, aí a gente pode e tem acompanhamento e tudo mais. Mas não... que legal, que legal. Com a pandemia também é difícil, né? Às vezes não tem tanto espaço em casa para pintar. Exatamente. A minha maior dificuldade em pintura é justamente cor, assim. E eu acho que também tem muito a ver com perder medo de, tipo, errar. Sim, total. Aí eu fiz lance... Chamaram de Chico Bento. Como é que é? É isso mesmo, porque eu fiz a pintura, falaram que parecia Chico Bento, aí, tipo, tem sempre umas associações dos outros e o que você queria, aí, tipo, só meter na cara mesmo e fazer. Não dá isso pra morrer, né? Mas o lance de perder o medo, eu acho que é bem... É muito engraçado, porque a pintura eu acho que tem isso, né? Ainda mais quando tu vai pra tela, né? Que tipo, não... E da dor, nossa. Aí eu tinha um professor que dizia que quando fazia trabalho em papel mais bagaceiro, assim, né? Aí, tipo, é o papel de fazer trabalho bom, né? Porque quando tu pega aquele papel Hahnemann lá, 300 gramatura, não sei o quê, não sai nada. Mas aí tu pega um papel mais tosco, vai que vai. Eu tenho uma pergunta. Oi? Eu não vou ligar minha câmera porque, tipo, enfim. Tá difícil. Pro bem de todos. Mas então, tipo, eu queria saber, assim, qual que é o seu momento hoje, assim, do que você quer fazer no futuro? Tipo, sabe, o que você pretende, tipo, de dar de próximo passo, assim, tipo, quais são as suas inquietações hoje, assim, sobre, até agora, no seu trabalho, assim, tipo, eu tenho curiosidade para saber isso. Olha, a minha principal preocupação para o futuro é sobreviver, né? No Brasil, de pandemia, de Bolsonaro. Então, eu vou dizer que isso é impossível não afetar o trabalho. Impossível. Tu pensar o que vai ser o Brasil daqui a 5 anos. Não tem como, né? Então, eu acho que eu estou tentando aí sobreviver, fazer o que dá e lidar com bloqueio de criatividade também, porque tu tá preocupado que tua avó vai morrer, sabe? Então, assim... Total. Então, não sei, mas ao mesmo tempo, né, tentando ali continuar, porque, né, vamos aí, né, vai que a gente não morre, então... então, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu tô fazendo umas pinturas... Eu tava tentando fazer umas pinturas meio rápidas, né, porque geralmente eu demoro bastante com meus quadros. E aí eu comecei também nessa coisa de só fazer trabalho comercial, porque tu precisa pagar as contas, e daí tu fica, putz, né, e meu trabalho autoral, onde é que fica? E aí eu tava com pouco tempo, e aí eu pensei, tá, vou fazer então um trabalho, vou fazer um trabalho num dia ou 2, que era algo que eu não fazia tempo que eu não fazia, né? Então eu fiz umas pinturas
um fundo de uma cor e só em linha mesmo. E então eu estou fazendo uma série agora meio assim, que é tentar fazer esses trabalhos mais rápidos para não ficar tão travada, e acho que tem um pouco a ver com algumas imagens do espaço que eu estou olhando bastante, que eu não sei, eu acho que teve a ver com a pandemia também, dessa coisa de ficar presa dentro de casa e tipo, vamos explorar Marte, sabe? Vamos olhar. Aí eu comecei a ver todos os filmes de espaço que tinha no Netflix e comecei a ficar meio obcecada pelas imagens da NASA, assim. E eu acho que também tem uma coisa que acho que já tinha no meu trabalho, né, dessa noção de escala, porque a escala não só do espaço, mas de nave espacial é uma escala bizarra demais que o cérebro não entende. Então é mais ou menos por aí que eu estou indo agora. Mas veremos o que dá. Legal, muito obrigada. Sobre isso que você comentou, né, de fazer exercício, você tinha comentado também na apresentação, né, que você está sempre desenhando, né, no geral, e para pintura, então, só para ver se eu entendi mesmo. Para pintura, então, aí às vezes você pega e faz algumas, talvez em escala menor, assim, em alguns dias, né, para ir... Como é que eu não entendi? Não, só para confirmar, assim, alguns hábitos que você tem de treino, assim, de exercício mesmo, diário. Meio que tento deixar ali um bloco aberto sempre comigo, do meu lado, enquanto eu tô isso, no telefone com a Vivo, sei lá, ou meio que, sabe? E aí, às vezes, alguma coisa sai dali, mas às vezes não também. Eu acho que essa pressão de tipo, ó, aqui pode ficar um monte de merda mesmo, eu acho que isso dá essa coisa que ela tinha falado ali de ficar travado porque é o papel. Eu acho que quando tu te solta disso, eu acho que essa prática é boa por isso, né, de te permitir fazer desenho ruim, né? Porque também tem isso, né? Para te fazer desenho bom, tu precisa tirar os ruins do cérebro. O ruim precisa sair, então bota um lugar ali para ele, porque tipo, não tem como só fazer desenho bom, né? Não tem. Faz muita merda. E isso bloqueia muito, né? Assim, a pessoa. Uhum. Oi, Thalita, tudo bem? Eu Oi. queria saber um pouco mais sobre o seu processo assim, na composição das capas, porque eu acho elas todas muito bem resolvidas. Enfim, a ilustração é linda e a gente, da turma de ilustração do terceiro ano, a gente está com um projeto que é desenvolver justamente capas assim, de livros para uma competição. Aí eu queria legal. mais assim, do seu processo na composição que você faz. Eu acho que a composição depende bastante do texto, né? O que o projeto pede. Eu acho que é isso. Às vezes é legal pensar um projeto de design, de capa de livro, como uma solução de um problema ali, né? Dessas coisas que o livro traz, porque também tem isso, né? Às vezes tu faz um negócio super legal, mas não tem nada a ver com o livro. E daí tem que dar uma dosada. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho muito uma dica de composição, mas eu acho que é isso, são essas ideias gerais do texto. Sempre que eu acho legal ler os livros, porque também os livros que eu fiz a maioria de criança, então é bem rápido de ler. Mas eu acho que tá ali mergulhado no universo referencial da obra, né? E a capa, ela tem que funcionar, ela tem que ter alguma coisa de destaque, né? Então, para dar uma saltada ali na livraria, então é legal que seja uma imagem que te dê um certo estranhamento e vontade de saber mais, mas eu não sei, tem que ver o que funciona, né?
tem que fazer vários. Não sei muito dar uma dica sobre isso. Não, mas obrigada. Oiê. Oi. Eu queria perguntar se você... Qual que é um livro, assim, que é o seu sonho de ilustrar? Meu E sonho. uma coisa que você jamais faria, assim. Se alguém chegasse para você, sei lá, faz aí para mim, por favor, como é que chama? Tapeçaria, uma coisa assim muito... Ah, tu diz em coisa de técnica? É. Nunca tinha pensado nisso, que eu não faria em coisa de técnica. Eu sei que eu não faria em termos de assunto, né? Tipo, qualquer coisa de livro de igreja, eu não faria. Alguma... E o seu sonho de ilustrar? Meu sonho é de ilustrar. Então, eu tô com esse... eu fiz esse projeto do TCC da Alice que eu nunca publiquei, né? E aí eu tava pensando agora que, putz, seria legal fazer de novo, porque já mudaria muita coisa. Mas seria legal fazer. Mas, putz, não sei, é difícil pensar o que eu sonho. Eu quero fazer um best-seller que me pague muito bem. Faria um J.K. Rowling. Não sei, né? Ela já tá problemática. Eu já ia ser cancelada. A J.K. eu não sei, mas... E, sei lá, tipo, um conto erótico você faria, tipo, na sua vida, assim? Faria, por que não? Né? Eu fiz um cartaz ano passado, retrasado, de um cara que chama Léo Midea. Ele fez a capa do disco dele, era um monte de gente pelada numa montanha, assim, todo meio hippie. Ele tem um pouco a ver com o Cessa, assim, o som dele. E aí ele queria fazer uma capa um cartaz para o show de lançamento do disco. E aí ele queria que tivessem várias pessoas peladas, né? Daí eu fiquei, mas gente, por que tu me chamou? O que tem a ver? Mas daí eu desenhei, aí ficou legal. Não foi nada assim super Fora do teu... super explicitão, mas ali rolou uma bundinha que outra. Ficou legal, eu gostei. Mas eu acho que é isso. Eu faria qualquer coisa qualquer coisa de gente que está contribuindo para nossa situação de merda política. Eu não faria, porque eu ia ficar muito puta. Por mais dinheiro que me dessem, não dá. Não dá. Essa galera... Um folhetinho do Major Olímpio, uma coisinha. Uma Deus que me livre. Não dá. Eu tenho uma perguntinha, meio que voltando um pouco para o que você falou sobre capa de álbum, né? Porque é uma coisa que eu sinto que eu tenho muito interesse, mas muita gente me fala, tipo, não, isso aí não tem mercado para isso, tipo, porque eu gosto muito de fazer capa, né? E aí eu fico nessa dúvida, tipo, você acha que dá para sobreviver sendo artista que faz identidade visual para, por exemplo, cantor e capa de álbum, coisa assim, porque é o que eu mais gosto, eu acho. Sim, não, mas eu acho que dá. Assim, sobreviver só disso é um pouco difícil, né? Mas eu acho que super rola, porque assim, né? Tu compra menos disco hoje em dia, né? Óbvio. Mas ainda se lançam álbuns e se lançam singles, e esses singles têm capa. Por mais que essa capa seja um negocinho de nada no Spotify ou um negócio do YouTube, ainda o músico ainda precisa de uma identidade visual, né? E eu acho que faz parte. E daí tu tem todas essas redes. Aí eu fiz a capa do terno e a gente fez várias coisas, né? De GIF para o Instagram e banner do Facebook, do YouTube. Aí tu acaba desmembrando, não fica só na capa, mas fica para esse material de rede social, que é o que os caras mais precisam hoje em dia. Então, acho que tem bastante coisa.
sim, pagar bem, não sei se vai, né? Mas É que eu acho muito legal. É muito legal, putz, eu adoro, né? É que junta um pouco do que eu curto muito, que é, tipo, eu gosto muito de música também, eu acho que eu sou mais virada pro mundo da música, assim, então, tipo, fazer capa e fazer, tipo, pôster pra coisa assim, tipo, parece que junta o melhor dos dois mundos, sabe, assim, eu antigamente tinha pilha de fazer capa de livro, hoje em dia eu não sei se é mais a minha... Sim. caminho. Pôster eu acho muito legal, e eu faço porque, assim, pôster de show paga muito pouco, porque o artista não tem dinheiro para investir num show, sabe? Capa de disco é uma coisa que tu ainda junta um dinheiro e gasta, mas agora é show. Mas eu faço porque eu acho muito divertido e também gosto bastante de música. E assim, espero que a gente volte a ter show, né? Mas super tem espaço, óbvio. Obrigada. Imagina. Alita, eu queria fazer outra pergunta. Eu queria saber dessas coisas todas que você faz, se tem alguma que você goste mais, assim, de fazer. Tem alguma que eu goste mais de fazer? Não sei. Eu gosto de pintar, né? Não sei.